Olá, meu nome é Joelma Pérez de Souza, sou aluno do curso de Bacharelado em Administração Pública pela Universidade Estadual de Goiás. Venho, através desse vídeo, apresentar meu trabalho de curso, cujo tema é Responsabilidade Administrativa, uma revisão sobre a arrecadação de tributos na esfera municipal. A sociedade, de um modo geral, espera que a administração pública faça o que está estabelecido na Constituição acerca dos princípios e regras que regulam a boa administração. Todavia, a Federação Brasileira conta com mais de 5.000 municípios que apresentam realidades diferentes. Muitos se encontram em situação de calamidade pública em razão da baixa arrecadação de tributos. Deste modo, a Constituição Federal de 1988 conferiu competências em matéria tributária aos municípios, determinando a responsabilidade em instituir e arrecadar tributos, que resultará em receitas públicas que serão utilizadas na criação e manutenção de políticas públicas. Por esta razão, o objetivo geral deste trabalho é demonstrar a importância da arrecadação de tributos para a administração pública municipal. Tem como objetivo específico evidenciar, através da literatura e dos estudos socioeconômicos, a importância da arrecadação tributária e o compromisso que se deve ter em relação às receitas públicas. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura, consultas e sites acadêmicos especializados, a exemplo Cielo e o periódico CAPES, consultas de leis e estudos socioeconômicos publicados pela organização FIJ. Inicialmente, no referencial teórico, é interessante conceituar a definição de tributo, que é uma prestação compulsória paga em dinheiro, ou seja, em pecúnia, outra forma cujo o valor possa ser estabelecido, não pode ocorrer de ato ilícito, cobrado somente por lei e mediante ato vinculado. Através da sua definição, a gente podemos constatar que fica claro que se trata de algo compulsório. Todavia, as administrações municipais não têm dado a devida importância ao trabalho realizado pela arrecadação de tributos. É certo que um trabalho efetivo e eficiente na arrecadação possibilita o ingresso de receitas públicas aos cofres públicos, e isso se refere a um dos principais objetivos da gestão pública, que é arrecadar e aplicar os recursos em prol da coletividade. Falando em receitas e despesas, que são componentes do orçamento público, importante instrumento de planejamento e execução de finanças públicas, que é através dele que se estima a receita e fixa as despesas. Caso ocorra que a arrecadação de receitas for superior à estimada, o chefe do executivo encaminha um projeto de lei à Casa Legislativa para que se integre este saldo positivo ao orçamento como créditos adicionais. Agora, caso ocorra que as despesas forem superiores às receitas, o planejamento ficará comprometido, que na prática resulta na supressão dos serviços públicos e na não criação de políticas públicas. É importante falar na questão que o Ricardo Alexandre menciona na sua obra em 2013. Ele afirma que a administração tributária, abre aspas, é talvez a mais importante atividade de meio do Estado, pois os recursos dela advindas dependem das atividades fins estatais, como a prestação dos serviços de segurança, saúde e educação. É interessante trazer também para este trabalho o trabalho da arrecadação tributária. É uma atividade que realiza a fiscalização e a arrecadação de tributos através de procedimentos de verificação do fato gerador,
do cumprimento das obrigações, da realização do lançamento, que culminará na cobrança das exações, né? Podemos falar também que a arrecadação de tributos se apresenta como um desafio para as gestões públicas municipais, né? Que estão se mantendo preferencialmente através de transferências intergovernamentais, que são recebidas como a maior e principal fonte de receitas públicas. As principais fontes de transferência são o Fundo de Participação dos Municípios, né? E o ICMS, que é do Estado, é um imposto de circulação de mercadoria e serviços. Ainda continuando, a gente tem que falar também da importância da atividade tributária mediante como uma ferramenta para as administrações municipais. Até porque os gestores devem se atentar às leis que recomendam um maior comprometimento em relação à arrecadação de tributos, que são a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é um fruto de programa de ajuste fiscal, que visa estabelecer regras de finanças que determinam um maior comprometimento em relação à arrecadação de tributos, onde se não deve se gastar mais do que se arrecada, né? Ela fala que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação dos tributos de competência do ente federativo. A outra lei que fala de tributos é a Lei 8.429 de 92, que fala sobre improbidade administrativa, né? Que são atos que causam prejuízos ao erário. Em seu artigo 10, inciso 10, ela se refere ao ato de agir negligentemente na arrecadação de tributos ou rendas. Essa lei representa um importante instrumento para garantir um maior compromisso com a arrecadação. Dessa forma, então, para custear as suas despesas, os entes federativos necessitam de verbas, né? Estas verbas vêm preferencialmente das receitas. Todavia, os municípios apresentam uma dificuldade em relação à arrecadação de tributos de sua competência, se mantendo quase que exclusivamente das transferências federais e estaduais. O que se percebe, então, é que a importância da obtenção de receitas tributárias para a manutenção e criação das atividades públicas. Todavia, a arrecadação se apresenta como um desafio para os gestores, né, que estão se mantendo preferencialmente das transferências intergovernamentais que são recebidas como a sua principal fonte de receitas. Um autor cristão, né, que foi consultado na pesquisa bibliográfica, relata que as transferências podem apresentar aspectos negativos e um deles está relacionado ao desestímulo em arrecadar, uma vez que seus governantes poderão evitar um desgaste político, esquivando-se da cobrança de tributos dos seus eleitores. Dessa forma, a baixa arrecadação deixa claro a ineficiência das prefeituras em relação à arrecadação de receitas de sua competência, onde estão sempre trabalhando com um orçamento apertado devido à ausência de recursos públicos. O resultado da falta de planejamento em matéria tributária. Essa eficiência em matéria tributária é vista como uma política tributária que, através de seus mecanismos de arrecadação, é capaz de gerar desenvolvimento e justiça fiscal, onde a arrecadação seja mera consequência natural e necessária para a geração de serviços. É interessante falar que a indisponibilidade ou a precariedade desses serviços afeta diretamente os direitos sociais previstos na Constituição Federal em seu artigo 6º, né? Que são eles a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados que estão nessa forma da Constituição. O estudo base para este trabalho foi o diagnóstico publicado pelo Instituto Fijan, né, que ele apresenta as situações dos municípios brasileiros.
O Sistema Firjan é uma organização privada sem fins lucrativos, cuja missão é promover a competitividade e promoção da qualidade de vida em toda a sociedade. Ele é composto por 4 indicadores, né? O IFG Autonomia, o IFG Gastos com Pessoal, o IFG Liquidez e o IFG Investimentos. O índice é construído através de informações disponibilizadas pela Secretaria de Tesouro Nacional, que são informações que os municípios repassam para o banco de dados FINBRA, né? São 4 conceitos que são utilizados, do conceito A ao conceito D, que vai da gestão de excelência até uma gestão crítica, que é pontuado de 0,4 até 0,8. O estudo de 2016 mostrou que 87% dos municípios brasileiros estão em situação fiscal difícil ou crítica, sendo a pior em 10 anos. Dos 4.688 municípios analisados, 4.097 apresentaram conceitos C e D. É o pior resultado em 10 anos. Em média, apenas 12,07% são receitas municipais, o restante são todas provenientes de transferências federais. Para o estudo de 2018, o IFG avaliou as contas de 5.337 municípios, que identificou um estado de alerta, onde 73,9% foram identificadas com IFG fiscal em uma situação crítica ou difícil. São precisamente 3.944 municípios que apresentam uma situação deficitária, onde não são capazes de gerar receitas, demonstrando mais uma vez que a crise dos municípios continua sendo um problema grave que vai se arrastando através dos anos. As considerações finais fala que, muito embora haja determinações legais em diversas literaturas sobre a mesma temática ou temáticas parecidas, somando aos estudos socioeconômicos publicados pelo Instituto Firjan, demonstraram que grande parte dos municípios brasileiros não realizam a arrecadação de tributos de maneira satisfatória. Tal ineficiência leva à dependência direta dos demais entes, que ocorre através das transferências intergovernamentais. Dessa forma, o pouco recurso arrecadado pelos municípios não é suficiente para manter a máquina pública, tampouco para realizar investimentos em áreas prioritárias para a população. Dessa forma, os gestores municipais precisam administrar com eficiência a coisa pública. Para isso acontecer, é primordial que os municípios arrecadem suas receitas próprias, sendo necessário conscientização de que a melhor saída é investir na arrecadação tributária, onde o retorno se dará no aumento das receitas, que terá como resultado a diminuição da dependência das transferências correntes federais. É interessante trazer também que, apesar da metodologia estar limitada apenas às visões de autores e a partir da revisão teórica, e também através dos estudos publicados pelo Instituto Firjan, este assunto tem que ser estudado em futuras pesquisas, porque há necessidade de se realizar estudos empíricos sobre essa matéria em diversas áreas, esferas municipais, né, para se poder ampliar, né, o entendimento e o processo de arrecadação de tributos, e a partir de então desenvolver estratégias e ações que possam trazer benefícios no processo de incremento de receitas para o município. Sendo assim, mais pesquisas nessa temática são necessárias, né, de modo a auxiliar o cumprimento de todas as garantias constitucionais atinentes aos direitos sociais, que depende diretamente da arrecadação de tributos, ou seja, a justiça social somente pode ser concretizada com o Estado atuante e responsável. Finalizando o trabalho, eu venho agradecer ao professor Paulo Bento, que foi um mestre dos mestres, que transborda competência, conhecimento e perseverança, a professora Vivian, nossa grande tutora, a ilustríssima Marli, coordenadora do Polo aqui de Santo Antônio, a professora Elane, excelentíssima professora,
a todos os outros professores das diversas disciplinas, ao orientador Murilo, Roberto Jesus, né, formidável professor, considerações e agradecimentos à banca que está assistindo esse vídeo, e agradeço e dedico este trabalho à minha família e a Deus. Obrigada.